Vamos lá. A gente vai falar nessa aula aqui sobre o inbox lucrativo. Eu acho que é a base principal ali para quem vai abrir um negócio, né? Porque as vendas, elas vão vir de algum lugar. E na grande maioria das vezes, ela vai vir através do seu Instagram, através do seu WhatsApp. Por quê? Porque você vai estar postando conteúdo, você vai estar postando stories, você vai estar interagindo com o pessoal dentro do seu Instagram, né? Então, as pessoas elas vão vir principalmente esses dois canais, né? Principalmente se você estiver fazendo tráfego pago, né? E aí você vai pelo WhatsApp, se você optar por estratégia orgânica, elas vão vir através do inbox, mas você tem que saber vender, tá? Vender muitas pessoas acham que vender é algo difícil, é algo complicado, é complexo, que eu não sei fazer, exige muito treinamento. Não, vender é algo tão simples que é porque ele se torna até bobo, mas é porque as pessoas elas não têm, às vezes não têm consciência de como fazer. Por isso que acha que é difícil. Porque às vezes você quer empurrar o produto de qualquer jeito, quer empurrar o seu serviço, o seu procedimento de qualquer forma, e não é assim que funciona, tá? Então, a vendas é muito mais sobre o outro do que sobre você. Então, a partir do momento que você entendeu isso, que a venda esquece que ela é sobre o seu produto. Todas as pessoas elas compram por motivos emocionais e ela justifica essa compra pela razão. Então, ela compra pela emoção e justifica pela razão, né? E aí, como que você vai fazer isso? Existe uma técnica de vendas chamada spin selling. Não foi eu que inventei, né? É uma técnica de vendas aí utilizada há muito tempo no marketing digital, que basicamente, ela é uma venda baseada em você fazer perguntas de implicações para as pessoas. E aí daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nessas perguntas e como você pode fazer essas perguntas, né? Então, o Spin Selling é uma técnica de vendas que ela auxilia vendedores a entender melhor as necessidades ali dos clientes, a oferecer o que realmente resolva o problema deles, né? Então, o Spin Selling é uma sigla que vem do inglês, né? Que cada letra significa um tipo de pergunta que a gente deve fazer para a pessoa, né? Então, S-P-I-N, né? Que S é de situação, então pergunta para poder entender a situação atual do cliente. P é para você entender qual que são perguntas para você identificar possíveis problemas que aquele cliente possa ter. Implicações são perguntas para mostrar assim as consequências de não tomar essa decisão. E N, né, que é a necessidade de você se ter uma solução, tá? Então, uma coisa que vocês têm que entender spin selling nada mais é do que você passar 80% ouvindo e 20% falando. Numa negociação, perde quem fala mais. Se você está numa negociação e o seu cliente está conversando, seu cliente está contando história, seu cliente está vai ser pelo WhatsApp direct, né? O cliente está te mandando textos grandes ali, né? Então ele é um cliente que ele tá muito mais propenso a realizar uma compra com você do que um cliente que manda um sim, um emoji, um joinha, coisas nesse tipo. Então assim, para você entender, um bom vendedor, ele fala pouco. Ele deixa a outra pessoa falar. Ele dá a abertura para a pessoa falar. Então, no processo de venda, você nunca encerra uma frase. Anota isso aí, que é importante. Você nunca encerra uma frase com uma afirmação, tá? Você sempre vai finalizar uma frase com uma pergunta. A pessoa, por exemplo, a pessoa ela te manda uma pergunta e você vai responder com outra pergunta. Então,
Então, por exemplo, vocês estão atendendo agora? Quais horários disponíveis? Aí você vai responder ele com uma pergunta e faz uma pergunta só por vez. Fala, olha, a gente tem horário disponível na terça ou na quarta às 14 horas. Qual desses horários é melhor para você? Então aí você já começa a entender a colocar perguntas e fazer com que o cliente converse, né? Então converse com o cliente, tenha um real interesse no cliente, entender, resolver aquele problema do cliente, tá? Então isso é muito importante, tá? E aí outra coisa que também é importante é você entender com quem você vai desprender o seu tempo, né? Fazer uma triagem. Então, a métrica para você entender que você pode perder o seu tempo com aquela pessoa é pessoas que te mandam mensagens com textos maiores, te contam uma história, ela te responde ali com uma velocidade um pouco maior. Então, essas pessoas você vai se desprender mais do seu tempo. Então, são pessoas que você pode se dedicar mais o seu tempo ali para elas, tá? E aí a gente vai entrar no ponto de como que isso vai funcionar ali na prática, tá? Então, vamos colocar o exemplo aqui que você, né, é uma designer de sobrancelhas em uma clínica de estética. Ou você é dona da sua própria clínica, ou você é uma autônoma, né? Então, por exemplo, uma pergunta de situação se você perguntar qual que é entrar ali, entender qual que é a situação inicial atual daquela cliente. Então, um exemplo você pode perguntar como que está sendo o cuidado das suas sobrancelhas ultimamente. Você vai tentar entender qual que é a situação dela no cenário atual, para saber se ela está displicente no cuidado das sobrancelhas, perguntar quanto tempo faz que ela não cuida da sobrancelha dela, né? Então, provavelmente a resposta dela vai ser algo no sentido assim: eu tento arrumar em casa, mas não fica como eu gostaria. E aí, ela já está te entregando um pote, um ouro ali para você vender para ela. Porque ela já está falando aqui para você que ela está tentando arrumar em casa, mas que não está ficando como ela gostaria. Ou seja, ela não tem as técnicas necessárias para a sobrancelha dela ficar do jeito que ela gostaria, né? Que ela se sente insatisfeita. Ou seja, ela já está insatisfeita com o cenário atual. Ou a eu não estou conseguindo arrumar fazer a sobrancelha porque eu não tô com tempo em casa. Então aí ela já te está entregando outra coisa, porque na hora do fechamento, né, você vai falar para ela, falar, olha, fulano, né, nós somos profissionais, a gente vai fazer um estudo aqui, entender como exatamente vai ficar boa no seu rosto, a gente vai fazer um estudo de simetria, de angular, né, linear, vai passar as linhas aqui, né, para a gente fazer a sobrancelha, fazer o design da sua sobrancelha, conforme ela combine com o seu rosto. De uma forma que vai fazer uma harmonização ali com o seu rosto, com a sua face, com as técnicas XPTO que a gente tem. Por exemplo. Então, essas são uma pergunta de situação. Depois, a gente passa para uma pergunta de problema. A gente precisa identificar qual que é o problema que aquele cliente tem. Então, você vai perguntar, beleza, ela fala, eu tô tendo dificuldade de arrumar em casa porque as sobrancelhas não estão ficando como eu gostaria. Aí você pode perguntar para ela, você sente que é difícil deixar as sobrancelhas do jeito que você quer sozinha? Ou seja, você está enfatizando o problema dela. Você sente que é difícil deixar as sobrancelhas do jeito que você quer sozinha? Aí ela vai falar assim, eu nunca consigo, por exemplo, conseguir acertar o formato. Aí você vai falar, sim, exatamente. É por isso que existem técnicas de simetria de sobrancelha que vai deixar a sua sobrancelha harmonizar com o seu rosto, né? Essas técnicas são nossas, né? A gente tem uma metodologia, por exemplo, de aplicação ah, dessas coisas. E aí no terceiro ponto que é implicação, né? Então você vai mostrar as consequências daquele problema para ela e fazer com que ela traga isso para você.
Aí você vai falar o seguinte: legal, fulano, como isso te afeta no seu dia a dia? Como você se sente em relação a isso, né? Aí ela vai falar, por exemplo, eu me sinto insegura com a minha aparência, com as minhas sobrancelhas. Eu acho que isso afeta a minha autoconfiança. Porque como a gente está falando de estética, né? E aí ela já está te dando um gatilho que isso afeta a autoconfiança dela. Ou seja, isso afeta algo internamente, ela já está te trazendo uma dor para você. Porque aí na hora da venda, você vai falar para ela, fala, olha, fulano, a gente tem uma metodologia que a gente consegue fazer a sua sobrancelha de uma forma rápida, a gente consegue fazer a sua sobrancelha com a nossa metodologia, onde ela vai ficar totalmente simétrica com o seu rosto, e isso vai melhorar a sua aparência, né, na hora que você, a forma como você se enxerga, vai te trazer mais confiança, vai te trazer mais autoconfiança, né, para você poder fazer as coisas no seu dia a dia, você vai se sentir mais bonita para o seu marido, para o seu namorado, né? Então você aí já começa a implicar nas dores dessa pessoa, tá? E aí, o quarto ponto é a necessidade de solução, que é o N, né? Então, pergunte o que o cliente precisa para ele resolver o problema, né? E aí você pergunta, como você se sentiria? É importante, por exemplo, é importante para você que a sua que as suas sobrancelhas estejam bem aparentáveis? Isso é importante para você? É importante que ah, as suas sobrancelhas sejam feitas por um profissional? Ela seria ótimo. Eu seria muito mais confiante. E aí você fala para ela, não, legal, fulano, a gente tem tudo que você precisa, né? Se eu conseguir te entregar tudo isso que a gente conversou aqui por um preço justo, você fecha com a gente? Se o que eu tenho aqui, essas soluções que eu tenho, cabe dentro do seu orçamento, a gente fecha. Então você entendeu que tem todo, né? Mas tudo é o seguinte, eu não quero que vocês fiquem presos e apegados em um script. Não. Você vai entender os problemas e situações da sua empresa, do seu negócio, como que é, e você vai fazer essas perguntas. É um bate-bola, é um jogo, né? Então, entenda assim, que no primeiro momento você não... Claro que você quer vender, mas o intuito seu não é vender. É você passar para a pessoa uma confiança, entender realmente por que ela quer comprar, por que ela está buscando aquilo dali, né? E aí você tem que ter um jogo de cintura para poder entender, né? Se a pessoa ela é uma pessoa mais direta, se ela é uma pessoa que está conversando mais, né? Às vezes você vai ter que aprofundar um pouco mais nessas perguntas, às vezes, talvez não, né? Porque às vezes você faz algum procedimento, né? Às vezes o seu procedimento custa R$ 100, R$ 40, R$ 200. Então, isso vai interferir quanto tempo que você precisa passar com aquela pessoa para você fechar uma venda, tá? Mas o que eu queria que vocês entendessem era, de modo geral, nunca termine uma, uma conversa com o cliente com uma afirmação. Você sempre vai fazer uma pergunta, principalmente na hora de, por exemplo, da pessoa perguntar o preço. Qual que é o preço? Você vai falar, olha, é R$ 100. Cabe no seu orçamento? Vamos fechar? Vamos agendar? Qual que é o melhor dia para você, para a gente agendar? Então sempre faça perguntas. Ela vai falar, tal dia, vamos fechar. Vai ser no dinheiro, cartão? Vai ser no dinheiro. Vai ser no cartão, vai ser no Pix. Vai ser no cartão? A gente parcela até 4 vezes sem juros. Qual que é a melhor opção para você? Você quer à vista? 4 vezes? Então, sempre faça perguntas. Vendas não é sobre vendas, né? Como todo mundo está acostumado. É sobre você entender a necessidade do outro. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo, próxima aula.